Este é o podcast de Mestre para Mestre. Eu sou a professora Wanda Terezinha Pacheco dos Santos, sou professora da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná. Temos um campus em Irati, no Paraná. Hoje é um dia especial para nós, Dia do Professor, e estamos recebendo aqui minhas queridas amigas professoras da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, no Paraná. Vamos conversar? Vamos. Gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito da trajetória de professoras, de cada uma, né? Cada uma de vocês pudesse falar um pouquinho sobre a sua trajetória de professora. Então, ok. Obrigada, Wanda. Eu sou a professora Maísa Taques Margraf Altaus, da UEPG. E para mim é uma grande alegria a gente estar aqui hoje, nesse bate-papo aqui em casa, recebendo as nossas colegas que lutam conosco e trabalham conosco aqui na universidade há tanto tempo, né, Wanda? Com certeza. Então, a minha trajetória começou na escola básica, como professora dos anos iniciais do ensino fundamental, no final da década de 80, então já não sou recente, né, Wanda? E depois que eu me graduei em pedagogia pela UEPG, eu me apaixonei por uma disciplina do curso, que é a disciplina de didática. E fui aluna de grandes professoras que me inspiraram, e daí fiz concurso para a área da didática na UEPG e estou aqui até hoje. Então são mais de 30 anos nessa trajetória. Olá, é um grande prazer também estar aqui, né, com a professora Wanda, com as colegas, né, da UEPG. Eu sou a professora Graciete Tozeto Góes, também atuo na UEPG há bastante tempo. E, semelhante à professora Maísa, iniciei na Escola de Educação Básica pela Rede Municipal de Ensino, à época também, início da década de 80, né? E a universidade, o curso de pedagogia, que me levou à paixão, né, pelo ensino superior. Posteriormente eu fiz o concurso, né, na Universidade Estadual de Ponta Grossa e atuo na disciplina de pesquisa e prática pedagógica, na formação de professores, tanto na formação inicial quanto na formação continuada de professores. É uma grande alegria compartilhar, né, desse gosto pela educação com pessoas tão especiais como as que estão aqui hoje. Obrigada, Graciete. Então, olá, o meu nome é Karina Regalho Campagnoli. Também é um grande prazer, né, estar aqui hoje conversando com as colegas. Muitas foram minhas professoras, né? Então ainda é mais especial, né? Bom, ao contrário das hoje colegas aqui, né, a minha trajetória na docência é um pouco diferente, porque não foi a minha primeira escolha de formação, né? Eu fiz o curso de odontologia e depois de 3 anos atuando como dentista, eu acabei me tornando professora por uma questão de oportunidade, né? E aí me apaixonei, né? Me apaixonei e achei importante, então, buscar essa formação na licenciatura. Então, aí eu fiz o curso de pedagogia, né, na UEPG. Hoje eu sou professora colaboradora da UEPG. Acabei também, né, faz um mês que estou na educação básica também, então eu achei muito importante, né, ter essa experiência. Estávamos conversando aqui com a professora Denise agora há pouco sobre isso, né? Então eu comecei em 2008 na educação profissional, como eu falei, por uma questão de oportunidade. Depois trabalhei, né, no ensino superior no curso de odontologia e agora no curso de pedagogia. Então, uma trajetória um pouquinho diferente, né? Mas a docência, então, está muito presente, hoje totalmente presente na minha vida. Da outra profissão eu já me aposentei, né, entre aspas. Deixou a odontologia? Deixei a odontologia, né, enquanto clínica, e hoje me dedico à docência, assim, com o maior compromisso, com a maior consciência possível. Acho que só a maturidade nos dá, né? Essa escolha, assim, né? Então, mas não me arrependo, né? Sou super feliz e realizada nisso. Acho que é isso que a gente quer, né? Ter realização e ser feliz na profissão, né? Olá a todos. Wanda, muito obrigada pelo privilégio desse momento, né? Com pessoas tão caríssimas e especiais. E a minha história na docência, ela começa lá aos 6 anos de idade, quando eu tive, né, a escolha de que eu queria a docência como profissão. Atuei muito tempo na educação básica, depois venho para o ensino superior e hoje, né, eu, Denise Pugliasanon, que eu não contei meu nome ainda,
Atuo na área de didática, junto, né, com as minhas colegas e parceiras aqui de trabalho, e no Departamento de Pedagogia, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e vejo o quão prazerosa é a nossa profissão no sentido de formarmos pessoas, né, e gostarmos de pessoas, que eu vejo que esse é um grande indicativo para a nossa profissão. E não trocaria a docência, né, por nenhuma outra profissão, porque de fato a gente se realiza, a gente vê no outro a perspectiva do que nós projetamos em termos de formação. Bom dia, Wanda. Bom dia, minhas amigas. Bom dia, Vivi. Eu sou a professora Viviane Aparecida Baggio. Não sei vocês, mas eu assim como a Denise, desde 5, 6 anos eu queria ser professora. E eu sempre quis ser professora de matemática. Meu quadrinho de giz era de fazer continha. Ai, meu Deus. Então, sempre quis ser professora. Nunca me vi fazendo outra coisa, apesar de minha mãe sempre falar que eu queria ser médica veterinária. Meu Deus, coitado dos bichinhos, né? Ainda bem que não. E fiz a graduação em matemática. No final da graduação, comecei a perceber que tinha alguma coisa errada comigo. Falei, cara, eu gosto muito de matemática, como assim? Atuei na educação básica como professora de matemática, mas eu era uma professora extremamente tradicional. Por quê? Porque eu estava no lugar errado. E quando eu ingressei na UEPG como professora colaboradora, ainda estou, mas quando eu ingressei, eu comecei a perceber que na pedagogia tinha algo que me tocava e era mais forte do que na matemática. Então eu fiz o curso de pedagogia e desde 2017 estou na didática, sou time didática, sou realizada na didática, trabalho em outras frentes, claro, mas a didática é aquilo que faz a gente levantar uma cedo, né? Às 7 e encontrar os alunos. Mas ainda estou colaboradora, trabalho muito com a Maísa, com a Denise, com a Karina, com a Graciela um pouquinho menos, porque ela é da prática, mas essa um pouquinho da minha história. Muito bem, muito obrigada, professoras. A gente sabe que na história da nossa vida acadêmica, sempre tivemos um professor que nos marcou, né? O professor Sérgio Leite, da Unicamp, ele trabalha com pesquisa na área do professor inesquecível, né? Então, gostaria que vocês lembrassem aí um pouquinho e me dissessem para nós quem foi esse professor inesquecível da nossa trajetória e por que ele marcou. Essa questão é uma boa questão para a gente conversar, principalmente porque quando a Wanda traz para nós um professor inesquecível, a gente se questiona, né? Por que os professores se fazem tão presentes e ao ponto de que anos depois a gente ainda traz esse significado da presença desse professor na vida da gente. Então eu penso que se nós estamos comemorando o Dia do Professor, é importante também a gente trazer para as pessoas que vão nos assistir, que vão nos acompanhar, que o professor, quando ensina, ele deixa a sua marca, né, Wanda? Ele imprime uma marca na formação dos seus alunos. A própria palavra ensino, ela significa isso, ela significa deixar um sinal, imprimir uma marca. Então, um professor inesquecível para mim, uma professora inesquecível para mim, porque eu venho de uma formação onde minha mãe era professora, diretora de escola pública. Então, eu cresci vivendo esse dia a dia na minha família. Então, eu trago também as marcas de uma mãe educadora. Mas, quando eu estava na época, se chamava ginásio, né, que são os anos finais do fundamental, eu me lembro que eu estudava aqui em Ponta Grossa, num colégio, onde todas as minhas amigas iriam continuar para o então 2º grau, e nenhuma das minhas amigas tinha esse interesse em fazer o curso de magistério. E uma professora minha nesse colégio, que era uma professora de língua inglesa, a professora Francine, e ela sabe disso, até hoje eu comento isso com ela, para mim ela é a minha professora inesquecível, porque a marca que ela deixou em mim foi a marca da motivação. Eu lembro que um dia ela me chamou para ir ao quadro, apresentar uma tarefa, uma atividade de inglês, e naquele dia ela olhou para mim e disse assim: Maísa, você
é uma professora. Você precisa seguir isso, você não tenha dúvida. Ela me colocou tanto aquela expectativa positiva. Então, isso eu trago até hoje, que aquilo para mim foi decisivo, sabe, Wanda? Foi decisivo. Então, quando um professor ensina, ele deixa a sua marca. E a gente sempre discute isso nas aulas de didática, no programa de formação de docência universitária, né? A palavra ensino, ela nos remete à sua própria etimologia, do latim signum, insignare. Então, o professor, quando ensina, de fato, ele deixa o seu sinal. E qual é o sinal que nós queremos também deixar para os nossos alunos na universidade? Então, eu acredito que comemorar o Dia do Professor, né, Wanda, também é a gente pensar um pouquinho isso. Como professora hoje, no século XXI, de que modo que eu pretendo que meus alunos também, de alguma forma, lembrem de mim como uma professora inesquecível. Aí, eu acho que aí tem um grande desafio, né? Com Acho certeza, que é mais ou menos por aí, isso. né? Ótimo. Graciete. Então, essa questão é bastante difícil para responder. Não porque eu não tenha professores inesquecíveis, mas acho porque eu tenho um conjunto muito grande de professores que são inesquecíveis para mim. Então, pensando um pouco sobre essa questão, eu fiquei rememorando desde os anos iniciais, né? A minha professora, Dona Leonira, na 4ª série do ensino fundamental, que era uma professora bastante exigente, mas ao mesmo tempo mostrava a sua preocupação, o seu compromisso com os alunos, e isso sempre me tocou bastante. E hoje eu encontro com ela, que está com 85 anos, e ela me abraça e diz, minha aluna. Então tem um carinho aí que é muito grande. E também no contexto da minha vida, a escola é muito presente. A escola, a relação com professores é muito presente. Eu sempre digo que a educação mudou a minha vida, né? Ter tido uma formação de ensino superior dentro da minha família, acho que eu fui a segunda neta a fazer curso superior. Então a educação mudou realmente a minha vida. E esse contexto de convivência com professores, aí começo a pensar ainda no ensino fundamental, né, minha professora de ciências, que era uma professora muito presente, muito carismática na conversa com a gente. Enfim, depois na universidade eu não poderia... Tem muitas, porque eu acho que o curso de pedagogia assim, abriu muitos horizontes na minha vida. Então, dentro da pedagogia, eu vou falar de uma, porque eu não poderia falar de todas, as que foram muito importantes. Mas eu lembro que quando eu tinha aula com a professora Maria Helena de Sá Santos, ela dava aula de metodologia da matemática. E eu lembro que numa das aulas, ela muito empolgada, motivando a gente, mostrando ali o material e conversando, e eu pensava, um dia eu quero ser como ela, né? Então acho que é uma das professoras que marcou bastante, por esse também, como eu disse, né, o que me marca é o compromisso que esses professores sempre tiveram com a nossa aprendizagem, com o nosso desenvolvimento, acreditando que a gente poderia ser bom, né? Poderia ser bom naquilo que a gente estava se preparando. E ainda, né, se for falar de outros professores inesquecíveis, hoje, convivendo, né, no departamento, com tantos colegas, ex-alunos, daqui do nosso grupo, são pessoas muito especiais, são professores muito especiais. Então, acho que o mais difícil para mim é falar de um professor inesquecível, porque acho que se tem pessoas marcantes na minha vida, a maioria das pessoas que são marcantes na minha vida, ou são professores, ou tem a ver com a área da educação. Que legal. Obrigada, Graciete. Karina. Então, em relação ao professor inesquecível, né, como as professoras já colocaram, que são muitos, né, muitas que a gente lembra. Mas acho que eu não poderia deixar de falar da minha mãe, que ela foi professora. A primeira professora geralmente é a mãe, mesmo que não seja uma professora de formação, né? A minha mãe era professora de ciências e pedagoga, e ela trabalhou por mais de 40 anos, né, na docência, e eu tive muito contato, então, com livros, cadernos, né? E eu sou a terceira filha, eu ia muito para as escolas com a minha mãe. Então eu acompanhei muito essa trajetória dela, né? Sempre me marcou muito a forma como ela trabalhava com os alunos, né? A sensibilidade, essa humanidade, esse carinho, né? Então eu sempre achei isso muito interessante. E sempre as pessoas me perguntam, mas como que você não foi professora antes, né? E eu também me pergunto muito isso, né? Quando eu falei para minha mãe já adulta, né?
vou fazer pedagogia. Eu com 2 filhas pequenas, ela falou assim, minha filha, você tem certeza? Você quer? Eu falei assim, eu quero. Daí ela olhou assim, acho que você leva jeito, faça. Se é pro teu bem, se é pra ser feliz, faça. Então ela me deu muito apoio sempre, né? Então, quando eu resolvi mudar de área, que não foi fácil, né? Eu trabalhava, era casada, filho, tudo, né? O pacote completo. Então foi, assim, muito difícil. Mas uma outra professora, vou falar de 2, né? Vou estragar o roteiro aqui, né? 2 professoras, né? Que eu me lembro sempre dela. Eu gosto muito de língua portuguesa. Eu gosto de língua portuguesa por causa da professora Dona Dirce. A gente chamava assim, Dona Dirce Moreira Bastos. Ela foi a professora assim por muitos anos, uma professora daquelas assim impecáveis na aparência, na fala, na postura, uma professora assim que eu sempre me lembro dela. E quando às vezes eu comento assim alguma regra, né, de ortografia ou algo da gramática, as pessoas perguntam: "Você é louca? De onde que você..." Dona Dirce Moreira Bastos, eu me lembro dela falando, proparoxítona, todas são acentuadas, né? Acentua porque é paroxítona terminado em L. Eu me lembro dela falando, escrevendo no quadro com letra bonita, então muito marcante, né? Uma professora assim, extremamente comprometida, nunca faltava, né? Sempre assim aquela postura, aquele estímulo, né, pra gente continuar estudando, se dedicando, um capricho, assim, tudo, né? Então, assim, quando eu penso em uma professora referência, exemplo, eu me lembro dela, né? Me lembro até hoje, assim, dela explicando, né? Então, ela foi minha professora, foi professora dos meus irmãos, ela passou pela nossa família inteira, né? Morava perto da minha casa, então, assim, sempre, assim, bem vestida. Era, nossa, um ícone, né, da moda. Então, a professora que assim, sempre eu me lembro com muito carinho dela. Faz muitos anos que eu não a vejo, né? Mas, assim, é uma professora marcante, com certeza. Legal. Né? Uma referência. Que bom. Viviane. Nossa, quando eu penso professor inesquecível, vocês me conhecem, sabem que esse é o tema que eu olho e meus olhos brilham, porque a minha tese é sobre o bom professor. Sim. Então, o professor inesquecível, o professor marcante, bom professor, não tem como nós estarmos um. Porque o inesquecível pode ser ruim também. Pode. Coitada, eu sempre cito nas minhas aulas um professor de química, ele é inesquecível, eu queria esquecer ele. Mas ele é inesquecível porque eu falo, não gostaria de ser ele. Então, o inesquecível também pode ser. E nesse sentido, uma professora que me marcava muito, minha professora de física, eu não falei ainda do meu inesquecível. Ela me disse que ela fez física porque ela teve professores péssimos. E ela queria fazer a diferença. E uma das minhas escolhas por fazer matemática, por 2 anos, eu também tive um professor péssimo. E ele era extremamente exigente, mas no sentido que não era legal. A minha primeira professora inesquecível, eu estudei nos primeiros 2 anos, né, de escola básica, numa escola rural municipal. Porque eu morava no sítio. Eu furei o pé com prego e meu avô ia me levar todo dia no colo. E ela falava, essa menina, ela precisa ir sozinha. Você não tem que ficar carregando ela. Então ela me ensinou autonomia, professora Dionis. Eu tinha que ir por mim mesma, porque eu ia conseguir. E aí, claro, depois eu cresci e hoje eu entendo essa questão. Vai por você mesmo, porque você consegue. Vai ser difícil? Vai, mas você consegue. Depois eu tive outras professoras na educação básica que sempre me mostraram isso, que ser professora era difícil, né? Então na educação básica, pública, né, todos nós passamos por lá, ainda mais, o que não quer dizer que na universidade pública também não. Porque são escolhas, mas eu acho que as nossas escolhas nos fazem querer horizontes melhores para as pessoas. Então eu tinha professoras que, claro, me marcaram, não vou citar todas, mas aqui é a minha referência, uma professora da graduação, a professora Daisy. Ela depois foi minha orientadora de TCC, enfim, mas ela me mostrava uma coisa que eu não via na minha graduação em matemática, olha que tristeza, a humanidade. Então um professor inesquecível para mim era aquele humano que se preocupava muito com o conhecimento, mas ela não deixava de, por exemplo, para mim, assista essa série que é muito legal. Olha, ela levava a nossa turma para o computador, nós íamos ao quadro, nas aulas de geometria dinâmica, desenho geométrico, enfim. Hoje eu entendo na didática que ela fazia variação de estímulos, nos convidava a participar, era uma pessoa aberta, solícita. Eu não lembro nada do que eu aprendi, mas eu lembro dessa dimensão humana. Sim. Então a minha referência é seja humano.
Porque às vezes os alunos não vão lembrar nada do que você ensinou para eles. Mas eles vão lembrar, olha, aquela professora ela me escutava, ela se importava comigo, os nossos alunos, de onde que eles vêm? Eu tenho alunos à noite, o que eles fizeram ao longo do dia? Eles almoçaram, eles não almoçaram? Então, para mim, essa professora é inesquecível. Porém, eu tive uma professora recentemente, eu fiz um estágio com ela. Olha, o nome dela, nossa, uma pessoa, ela quase desconhecida, mas ela me estimulou, foi uma das, né, porque teve uma outra professora que reconheceu que eu poderia ser, a professora Graça viu que eu poderia estar na didática, mas a professora Maísa me acolheu na didática. Então, o professor inesquecível também é aquele que enxerga o seu potencial e fala, olha, não te dou muita coisa, mas vá que você consegue. Acreditar. Então, Acreditar. Eu, né, olhar a autonomia que a minha professora de primeira série me deu, e o acreditar, eu acho que são palavras importantes. E não serve as máscaras que eles nos mostram, né? Porque aí tem um autor que fala, né? O professor também nos ensina a vestir máscaras, mas nem sempre a máscara dele dá certo para mim. Mas eu preciso adaptar e me reconhecer naquele espaço para que eu possa atuar da melhor forma possível. Então, agora eu vou parar de falar porque vocês viram que a conversa é longa. Denise. Então, ouvindo vocês e essa questão me permitiu retornar lá no passado e desde a minha escolha, né, os 6 anos, e eu vejo que em cada etapa, seja da educação básica, na formação de professores, né, nível médio que eu fiz, na graduação e na pós-graduação, eu tive professores marcantes. E acho que muito na direção do que a Maísa disse, do que a Vivi colocou, deixar marcas nem sempre são marcas positivas, né? Às vezes as marcas não são tão valorosas. E eu lembro, assim, a minha primeira professora me marcou muito, a professora Maria Luísa, porque ela me fez adentrar, né, no mundo da escrita, no mundo da palavra, na leitura. E ela era uma pessoa, assim, muito tranquila, muito serena. E eu admirava muito isso, né, porque ela conduzia ali a turma com grande maestria e ao mesmo tempo ela nos ensinava, né? Isso lá faz muito tempo, não vou dizer, né? E aí depois, nos anos finais, eu tive professores excelentes e tinha a professora Sônia de matemática. E o que me marcou e o que me chamou muita atenção em todos os meus professores era essa organização do ensino, era esse adentrar no polo do outro, né? Porque para ensinar você adentra no polo do outro. E quando a Vivi disse, né, da questão do professor, às vezes não te ensina o conteúdo, mas, né, o Morales coloca, ele te ensina outras questões que vão para além do conteúdo formal. E aí, né, dentro da minha formação no magistério, que a gente denominava à época, eu tive uma professora muito competente e ela nos ensinava a didática, o ensino, a professora Heloísa. E também uma serenidade, uma tranquilidade. Então, eu vejo que no meu perfil de professores que me marcaram, eram sempre aqueles menos alvoroçados, aqueles mais tranquilos, aqueles que conduziam, que trabalhavam a relação pedagógica ali nessa dimensão de pensar o conteúdo, a formação humana que a Vivi colocou. E obviamente que na graduação eu tive também professores, e eu lembro muito da professora Cleide. Ela fazia conosco uma prática pedagógica que nos envolvia. E nessa prática pedagógica, ela trabalhou conosco, assim, que me marcou muito, uma gincana na nossa turma. E essa gincana perpassava os conteúdos da disciplina. Então, ela já trazia ali uma metodologia muito mais ampla do que se tinha à época. E o professor Orlando foi um professor que me marcou. Porque ele trazia o material, né? As pessoas não vão reconhecer, mas ele trazia o material datilografado. E ele trazia todas as aulas dele. E ele ficava à frente da turma e assim, ninguém falava na aula do professor, não no sentido de que não tinha espaço para o diálogo. Era encantamento. Mas ele nos encantava com a história da educação. E aí, obviamente, depois na pós-graduação eu tive professoras excelentes também que pegaram na minha mão, né, e me conduziram no caminho, que são as professoras Marina e Leide, que eu lembro, né, com muita amorosidade. Também. E quando eu entrei na universidade, eu tive 2 professoras que me acolheram, né, que foram a Maísa e a Graciete, que me pegaram literalmente pela mão, me ensinaram, né, a docência. E com a Karina eu tive o privilégio
da Karina ter sido minha aluna. Pensem a Karina como aluna. Opa! Então, e os nossos alunos também nos ensinam, eles também nos marcam. E eles nos permitem que a gente tenha novas posturas e que a gente assuma, né, uma prática pedagógica em que você prime pela relação pedagógica, em que você interfira nos dois polos, conhecimento, aluno, mas de uma maneira que seja sutil, que seja suave, que tenha um rigor, né, como Paulo Freire coloca, você tem que ter a rigorosidade metódica, mas você pode ter suavidade também. Né? Sim. E é essa conquista que nos permite que a gente tenha essas boas marcas. E eu tive as ruins, mas também acho que, né, não vale a pena. É necessário a gente comentar, mas e as ruins são aquelas que a gente diz, não quero repetir. É verdade. À nossa direita, então, nós temos o sofá Dantes Inesquecíveis. As inesquecíveis. É uma pessoa que nos sentimos homenageadas, né? Também. Né? A Vivi é aquela pessoa que, né, graças a Deus, não foi minha aluna. Eu lá no 110 e a Vivi tá lá no 220, mas Denise, isso e aquilo. E eu digo, Senhor, né, me ajude que eu consiga dar conta. Então, a gente também tem a inspiração com os nossos colegas. A Wanda é uma pessoa assim que eu admiro, né? Nossa, porque a Wanda sempre é propositiva, a Wanda sempre tá à frente. E eu digo, meu Que Deus, bom. nossa vida. A Wanda vem com mais uma proposição. Então, é esse núcleo também que nos alimenta, não E já falei muito. Eu acho que isso que a Denise coloca, uma das coisas que eu sempre acho mais prazeroso também na questão da docência, são os nossos ex-alunos que se tornam nossos colegas, que nos Esse trazem movimento. novas Isso. inspirações, que renovam a nossa forma de ver a docência e que, ao mesmo tempo, nos tem uma consideração, mas que também nos fazem pensar de forma diferente e renovar. É uma renovação tão deliciosa, né? Quando hoje a gente no departamento tem várias colegas que foram ex-alunas, mas é uma coisa tão deliciosa você conviver com aquela e lembrar, né, desse movimento. Acho que nos reorganiza a nossa vida, reorganiza a nossa forma de ser, né? E eu acho que muitas das palavras que foram ditas aqui, quando a Denise fala do Paulo Freire, né, a questão do rigor, da autoridade da docência e tudo mais, mas sem perder de vista a questão da humanidade, da amorosidade, como ele fala, né? Então, e na verdade é muito isso que nos une. Exato, Né? exatamente. Nesse contexto Uma outra nomenclatura que é importante é o cuidado, né? Que o Christopher Day vai colocar que o cuidado não é uma bobagem, mas é cuidar das pessoas, porque querendo ou não, nós estamos formando pessoas. Pessoas que vão estar atuando na sociedade, enfim, seja na docência ou que elas vão para outras profissões. Mas cuidar desse processo, porque já tem tantos outros processos muito mais desumanos e, vamos colocar assim, burocráticos, técnicos. Então, se nós cuidamos hoje, alguém vai cuidar de outro alguém amanhã. Isso não quer dizer só na educação infantil, pelo contrário, na universidade também nós precisamos cuidar dos nossos alunos, porque às vezes tem problemas seríssimos, dos mais diversos, né? Então, esse cuidado também, né? Importante. Com certeza. Wanda, eu posso só complementar um Claro, aspecto que por ouvi favor. das colegas aqui, como a pergunta era sobre professores inesquecíveis, né? Eu fui observando, né, o que cada uma de nós trouxe da sua trajetória. E na docência universitária, nos nossos programas de desenvolvimento profissional da docência, seja na Unicentro, o EPG, o UEL ou outra instituição, a gente tem sempre como parâmetro que nós, como professores universitários, quando nós ensinamos, nós não ensinamos somente por meio daquilo que nós sabemos. Nós não ensinamos somente por meio daquilo que nós conhecemos, da nossa área de conhecimento. Mas nós ensinamos principalmente por meio daquilo que nós somos. Como pessoas, né? E isso o educador espanhol Zabalza, ele nos traz. Então, quando nós ensinamos, nós deixamos a nossa marca muito por meio daquilo que nós somos como pessoa, como personalidade. Então, a Karina falou da professora na escola, aquela postura de professora, a autoridade que ela tinha, o reconhecimento que ela tinha. A Denise traz a professora que tinha toda uma postura, uma delicadeza para ensinar. E nisso também eu lembro dos nossos acertos e erros, que é muito importante a gente colocar também aqui. Aquilo que nós acertamos, que nós buscamos acertar no nosso dia a dia, na docência universitária, e também os desacertos que nós temos.
e colocar para os nossos alunos, na nossa docência universitária, no nosso cotidiano, né, Wanda, que aquilo que nós tentamos acertar é sempre porque o nosso compromisso é ver a universidade como lugar onde a gente entra todo dia, porque ela é um espaço de aprendizagem para todos nós. E ela é um espaço de aprendizagem da nossa docência, da docência universitária. Então nós não entramos lá porque nós vamos somente pesquisar, somente fazer extensão, somente ensinar, mas sim porque por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, desse tripé, nós aprendemos. Então eu acho que isso é muito lindo na nossa profissão. Muito importante. Né? Então eu vou pedir para vocês a indicação de um filme que trate sobre o professor, sobre a vida do professor e tal, né? Isso, então são muitos os filmes, né, que nós poderíamos comentar, citar. Depende do enfoque, né? Depende dos objetivos, mas um em especial, né? Que sempre quando perguntam, eu gosto muito de filmes, né? Então, eu acho que eles podem nos ensinar, nos ajudar a refletir, pensar diferente, né? E, inclusive, como estratégia didática, também os filmes podem ser utilizados para sensibilizar, de repente, um aluno que talvez pela fala ou de uma forma mais tradicional a gente não consiga atingir, né? Então, com o filme, às vezes fica mais fácil, né? Um caminho mais reto, vamos dizer assim. Então, um filme que eu indicaria é Escritores da Liberdade, né? Que vou falar rapidamente, né? Não contar nada que comprometa, né? Mas é uma professora que acredita, né, no potencial dos alunos, né? E como nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? É uma professora que inspira, uma professora que acredita, uma professora que incentiva, né? Então, ela muda a vida dos alunos da turma dela. Que não desiste, né? Que tem os entraves, os empecilhos, mas ela continua, ela acredita, ela cria formas, estratégias, ela pensa, ela leva para casa dela, né? E ela reflete o tempo todo como que ela pode modificar a vida, né, desses alunos. E ela consegue, né? Com estratégias diferentes, né, quebrando preconceitos, quebrando barreiras sociais, inclusive, né, em escolas assim tidas como rótulos, né, de complicadas, enfim. E ela consegue resultados extraordinários. Então é um filme emocionante, né? Eu chorei muito. Fica, né, a indicação assim para qualquer pessoa, independente de ser professor, né? A professora acho que obrigatoriamente tinha que assistir. Obrigatoriamente, entre aspas, né? Mas assim, é um filme sobre a vida, né? Sobre pessoas, sobre formação humana, né? Então essa seria a indicação. Obrigada, Karina. Também me lembrei de um filme aqui, Wanda, que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que, não sei se a Viviane ou a Denise já assistiram, mas eu gosto muito de escolher alguns filmes que às vezes no primeiro momento são aleatórios. Então, eu estava escolhendo um filme, eu queria assistir um romance, e acabei assistindo um filme com a Bárbara Streisand, chamado O Espelho Tem Duas Faces. Esse é o nome do filme. Não é um filme novo, O Espelho Tem Duas Faces, ele é um romance. E o legal desse filme é que ela é professora universitária, e tem um professor, colega dela, né, aí que está a trama da história, não vou contar para vocês, ele também é professor universitário. Ela, se não me engano, é professora de literatura inglesa. E eles estão lá no cenário de uma universidade, os dois professores, e o bacana é que um sente a necessidade de buscar apoio no outro colega. Então, ele chama a Bárbara Streisand para ir na aula dele, acompanhar a aula dele, e ele compartilha com ela as dificuldades que ele tem no ato de ensinar. Então, é muito legal. E por aí se desenrola a história. E por que isso, para mim, é bastante significativo? Porque nas nossas iniciativas, nas nossas ações formativas, nos programas de desenvolvimento profissional da docência universitária, nós trabalhamos muito com a análise de cenas didáticas de filmes. E esta é uma cena que eu gosto muito de trabalhar. Assim como no filme Escritores da Liberdade, né, Karina? Tem aquela estratégia que a professora, a Hilary Shank, ela está desenvolvendo uma estratégia numa linha na sala de aula. Aquilo ali traz elementos didático-pedagógicos muito ricos. E no filme O Espelho Tem Duas Faces, o professor tem muitas dificuldades, principalmente no que respeita ao relacionamento professor-aluno.
Então, eu vejo muito isso, que independente da área de atuação que nós temos, então a Karina veio inicialmente do campo da saúde, depois na pedagogia, a Viviane veio da área de exatas, matemática, depois na pedagogia, a Wanda também no ensino de geografia e na área da educação. Eu vejo que nós temos um território comum que nos aproxima. E isso que é bonito de ver na nossa profissão. O que nos aproxima é a formação dos alunos, é a docência, é o ensino. Né? O professor Antônio Nova fala muito isso. O ensino precisa ser a alma da universidade. Então, os filmes nos trazem isso, que no dia a dia de um professor, seja professor da escola básica, como nos Escritores da Liberdade, ou no Espelho Tem Duas Faces, traz isso. Quais os elementos que um professor precisa para melhorar a sua prática. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Eu não sei bem se é uma dica o que eu vou dizer, acho que é um pouco da jornada que eu tento traçar. Estude muito, mas lembre de fazer parceria com quem pode te ajudar a crescer, porque sozinho a gente não vai nem até ali na esquina, você vai precisar de alguém que te venda um sapato, que te venda uma roupa, você vai chegar na esquina. E nesse estude muito, faça parceria, lembre que o conteúdo é muito importante, você precisa saber tudo sobre o seu conteúdo, mas também precisa saber ensinar o seu conteúdo pedagogicamente, precisa saber refletir sobre as experiências que você teve, porque ser professor não é só saber o conteúdo, é saber estabelecer relações, as relações humanas que a gente falou aqui, porque eu acho que quem quer ser professor não quer ser um professor qualquer, quer ser um professor inesquecível, afinal você quer que alguém lembre de você. E lembrando que você precisa construir saberes. Para você ser um professor, você precisa construir saberes que envolvam conhecimento, ensinar, né? Então, o saber pedagógico que vai perpassar todo o processo de ensino-aprendizagem, as relações que você vai ter com as pessoas e valorizar as suas experiências, as experiências que os outros te contam. Então, naquela conversa de corredor, o que você fez, Denise? E agora eu fiz uma teia. Ai, que legal, como é que funciona? Isso também nos ensina, nos melhora o nosso processo de ser professor. Não sei se é uma dica, se eu dei duas, enfim, né? Aí quem está escutando para e pensa, mas enfim. Muito bem. Denise. Então, eu fiquei aqui pensando nas nossas falas, no que a gente já comentou, e uma das primeiras questões que eu sempre coloco para os nossos alunos é: goste de pessoas. Então, se você quer se dedicar à docência, seja, né, em qualquer nível, educação básica, ensino superior, você precisa gostar das pessoas. Gostar das pessoas, ter muita paciência, porque, né, você vai ensinar uma vez, duas, 5.000 vezes. E analisar também como é que o outro aprende. Neste analisar como é que o outro aprende, eu já perpasso a questão da relação pedagógica, das dimensões, né, que o Cordeiro coloca para nós, a dimensão linguística, a dimensão pessoal, a dimensão cognitiva, no sentido de que tenhamos também uma linguagem que favoreça essa aprendizagem, né? De que a nossa linguagem, que a gente estabeleça um diálogo com os nossos alunos. E o investimento na formação, esse é uma condição ímpar, né? Se você não está disposto a aprender sempre, né? Eu tenho 36 anos de profissão, falei bem baixinho, né? Para não espalhar a notícia. Mas são 36 anos e nesses 36 anos eu continuo aprendendo. E a gente ter esse olhar voltado para os nossos alunos, para que a gente tenha a percepção de como é que estamos caminhando, né? Que é a fase pré-ativa, fase ativa, fase pós-ativa que o Santiong coloca para a gente, de que o nosso trabalho ele não se encerra na nossa aula, mas que ele tem uma continuidade, e dessa continuidade geramos aí novas aulas, novos saberes e o investimento na formação. Essa é a condição ímpar. Eu espero que... E assim, é muito prazeroso a gente ensinar, conviver com os nossos, né, ex-alunos, hoje nossos colegas de profissão, enfim. Que a gente trace aí um caminho bonito, que a gente seja inesquecível e, obviamente, que a gente tenha, né, muitos bons dias de professores pela frente. Obrigada, Denise. Karina? Bom, acho que como dica, né, não sei se pode ser chamada assim, mas enfim, né, acho que desenvolver aquilo que o Paulo Freire chamava da humildade pedagógica, né. Então, assim, dar uma chance, manter a mente aberta, né, para novas estratégias, para novas formas de fazer, né, que às vezes a gente vê assim, pessoas resistentes, né, ao novo. Eu fiz sempre assim, sempre deu certo, eu continuo fazendo. Não, né, de repente pensar de uma outra forma. Então, seria manter a mente aberta, né, aprender com as pessoas que vêm chegando, né, que aparecem na nossa vida.
manter-se assim sempre disponível para aprender coisas novas, né? A gente nunca vai ficar totalmente pronto, né? A gente está em constante construção. Então, seria nesse sentido, né? De sempre nos mantermos em atividade, né? Formando parcerias, estudando, né? Acho que essa seria a dica. Que bom. Obrigada, Karina. Graciete. Então, não sei se é bem uma dica, mas também pegando um pouco ali do que Paulo Freire coloca para nós sobre os saberes necessários à docência, né, e aquilo que é importante, eu diria que a profissão docente é uma profissão da esperança, né, porque nós estamos sempre querendo ver algo novo na frente, a esperança da transformação daquele sujeito, a transformação da sociedade, mudanças positivas na vida das pessoas. Então, eu diria que a pessoa que se dedica à docência precisa necessariamente ser alguém esperançoso, né? É alguém que acredita na humanidade, é alguém que acredita no outro. Então, acho que a dica é isso, né? É saber que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas e acreditar que essa diferença vai valer a pena. Então, eu acho que a gente nunca tem a dimensão do quanto a gente marcou ou não na vida das pessoas. E às vezes, muito mais tarde, alguém vai dizer, nossa, mas você marcou naquele dia, naquele momento. Então, acho que é a profissão da esperança mesmo. Que bom. Obrigada, Graciete. Maísa? Então, eu diria que para você que está pensando em ser professor ou tem esse desejo de ser professor, eu diria para você, não desista. Permaneça, porque é a profissão mais maravilhosa que existe. Vocês concordam comigo? Sim. Não importa se você pensa em ser professor de criança, de matemática, de física, ou se você deseja ser professor na universidade, professor de ensino superior. Não importa se você quer ser professor de medicina, professor do curso de letras, da pedagogia ou da nutrição. Acredite, porque por meio da nossa profissão, nós formamos pessoas. E não existe absolutamente nada mais importante do que trabalhar pela formação humana. Então, nós temos algo em comum, nós formamos pessoas. Eu costumo dizer que todos que são professores da área de ciências humanas. Sim. Embora você venha lá da ciência exata, você venha da ciência da saúde, você sempre vai ser professor da área de humanas, porque nós trabalhamos com a formação humana. Então, acredite e não desista. É isso. Muito bom. Muito bem. Desejo a vocês, minhas amigas, um ótimo dia do professor e a todos os professores um ótimo dia. Muito obrigada. Esse foi o nosso primeiro podcast de Mestre para Mestre. Agradecemos a participação de todos. Qualquer dúvida e informação, entre em contato conosco. Até o próximo encontro.